Olá pessoal do primeiro ano, bom dia primeiro da manhã, boa tarde primeiro da tarde. Nós vamos começar agora a nossa aula de Sociologia e nós vamos começar o conteúdo de Socialização e Controle Social. Esse conteúdo ele vai trazer alguns conceitos bem interessantes que fazem muito sentido, certo? E nós vamos começar trabalhando aos poucos, ok? Não vamos fazer uma aula cheia de conceitos, não. Vamos trabalhar alguns conceitos, algumas ideias, certo? E aí, nas próximas aulas, a gente vai aprofundando os demais, ok? Então, socialização e controle social. A primeira coisa que a gente vai fazer nessa primeira aula é entender o que é socialização, certo? Só para deixar claro que esse conteúdo está no capítulo 4 do livro de vocês, certo? Então, o que é socialização? Socialização é um conceito-chave na sociologia, né? E nesse conceito está inserida a relação entre o indivíduo e a sociedade. Então, socialização é algo que tem a ver com a relação entre eu, Vinícius, como indivíduo, e o meio social a qual eu estou inserido. Okay? Então, vamos lá. O que é socialização? Trazendo a definição. Socialização é um processo, ou é o processo, de assimilação dos códigos e padrões culturais de um grupo social por parte dos indivíduos que constituem, contribuindo para integrá-los. Então, vamos esmiuçar essa definição. O que é socialização? É o processo, ou seja, um processo de assimilação dos códigos e padrões culturais de um grupo social. Ou seja, cada grupo social, e nós vamos depois ver a definição de grupo social, né? Então, socialização é um processo pelo qual o ser humano passa de assimilar, ou seja, de aprender os códigos e padrões culturais de determinados grupos sociais. Okay? Eu, como indivíduo, vou assimilar, aprender esses códigos e padrões culturais. A gente vai, conforme nós formos aprofundando, vai ficando um pouco mais claro, certo? E esse processo de socialização, esse processo de assimilação desses códigos e padrões culturais vão contribuindo para a minha integração na sociedade ou em um grupo social definido, certo? Esse processo ele se inicia desde o nascimento e continua por toda a vida. Então, nós constantemente vivemos um processo de socialização. Ou tentando trazer de uma maneira um pouco mais simples, é o processo pelo qual nós passamos para que nós possamos ser inseridos em sociedade, certo? Só que é um processo contínuo. Ele não acaba quando nós crescemos e nos tornamos adultos. Ele é um processo, certo, que leva a vida toda, desde o nascimento até o momento da morte. E aí, logicamente, depois acaba, né, quando nós morremos. Então, como foi que a sociologia passou a pensar, a entender esse processo de socialização e qual a importância dele, a partir do quê? Né? E aí toda essa análise, né, da ideia de socialização desse processo, né, como uma fase central na formação do indivíduo, na formação humana, tem início, na verdade, com a pesquisa de um historiador francês chamado Philippe Arrier. Eu estudei um pouco sobre ele na minha graduação, certo? Em um livro dele, uma pesquisa intitulada História Social da Infância e da Família, de 1973. Okay? Sim, temos pesquisas sobre história da infância, temos pesquisas sobre história da morte, enfim. E, se não me engano, também é do Philippe Arrier esse livro, História da Morte no Ocidente. Mas, voltando aqui para a questão do processo de socialização, o Philippe Arrier ele fez uma pesquisa que posteriormente se torna um livro chamado História Social da Infância e da Família, na Idade Moderna, certo? No período moderno, em que ele estuda a concepção, ou seja, a construção, a ideia de família, a partir do período moderno e também da ideia de infância. Como assim? A ideia que nós temos hoje de infância é um período na qual a criança não deve trabalhar, ela deve brincar, estudar, tal, aquela questão da, como é que eu posso falar, da inocência, tudo isso, essa ideia que nós temos atualmente de infância, ela passa a ser construída, na verdade, na Idade Moderna. E antes disso, por exemplo, na Idade Média, a criança não era vista como uma criança, um ser que precisava ser protegido, que precisava estudar, precisava se desenvolver. Não, ela era vista como um adulto em miniatura. Ou seja, tudo aquilo que um adulto faria no sentido de trabalho, enfim, a criança também poderia fazer. Afinal, ela era vista como um adulto pequeno,
ok? Logicamente, tem coisas que, por conta do corpo físico, a criança não poderia fazer como um adulto, né? Não tinha força para isso. Mas ela era não encarada como um ser que precisava ser protegido, guardado, ou cuidado de uma maneira diferente. Não, ela é vista como um adulto miniatura. Mas se vira, você já é, digamos assim, você não é criança, enfim, você é como se fosse um mini adulto, tal. Né? Então, nessa obra, o Felipe Arrier vai trabalhando da construção da ideia de família, do conceito de família e do conceito de infância no período moderno. Okay? E a partir dessa obra dele, os sociólogos passam a estudar, a pesquisar o processo de socialização, o processo da inserção da criança na sociedade. E esse processo, como eu já disse anteriormente, ele dura a nossa vida toda. Okay? Então, aprofundando-nos um pouco mais nesses conceitos, nós vamos falar agora sobre a ideia de socialização primária e secundária. Então, o processo de socialização, né, a nossa inserção no meio social, ele ocorre em 2 níveis diferentes. O primeiro é o primário, né, a socialização primária, e posteriormente a socialização secundária. E agora as coisas acho que vão fazer um pouco mais sentido para vocês. Ok? Então, o que é a socialização primária? A socialização primária ela é caracterizada por alto grau de afetividade, que constituem as relações diretas e de forte proximidade. Ela ocorre principalmente na infância e a família é o maior exemplo. Então, como assim? O que é a socialização primária? A socialização primária, digamos assim, é o início do processo de socialização da nossa vida acontece na infância, principalmente na infância, a partir, sobretudo, do meio familiar e posteriormente também da escola, certo? Então, como assim? Por que a família e tal? Porque é na família que a criança vai receber os primeiros códigos ou padrões de conduta social. Ou seja, ei, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, isso você pode fazer e isso você não pode fazer, certo? Porque, pessoal, essas regras existem para que a nossa vida em sociedade seja possível. Imagina cada um fazer o que quer. Não ia dar certo. Né? Então, nós aprendemos com nossos pais certos tipos de comportamento. Né? Por exemplo, não pode responder os mais velhos, não pode falar esse tipo de palavra, tem horário certo para comer, tem um horário de ir para a escola, de fazer atividade, tem a hora de brincar e tal. Então, tudo isso é o processo primário de socialização, da nossa inserção na sociedade, certo? E ele ocorre principalmente na infância e principalmente dentro do núcleo familiar, ok? Então, tudo que a minha filha sabe, no sentido de padrões de comportamento, isso pode, isso não pode, a maioria deles ela aprendeu comigo, com minha esposa aqui em casa, lógico, né? Tem os avós, enfim, a família num contexto mais geral, e posteriormente isso vai sendo aprofundado ou vão vindo novas regras, né? Inserindo novos códigos a partir do momento em que ela começa a frequentar a escola, né? Que ela começou a frequentar a escola, certo? E a socialização secundária, né? É uma socialização que ela se inicia no final do período da infância, né? Começa ali na pré-adolescência, e ela vai até o resto da vida. Ela nunca acaba. Acaba junto com a nossa vida, né? Com a morte. Então, ela é diferente da socialização primária, que ela ocorre geralmente no local de trabalho, com um grupo de amigos, práticas esportivas, a escola também, enfim. Então, novos códigos são inseridos. Então, por exemplo, quando a gente começa a trabalhar, a gente vai ganhando novos códigos ou padrões de comportamento. Ou seja, no trabalho, você tem que ir com certa roupa, você tem que se comportar dessa maneira, tem que ajudar o colega de trabalho e tal. No grupo de amigos, você vai aprendendo, aprofundando os laços de amizade. Isso pode fazer, isso não pode. Práticas esportivas do mesmo jeito, né? Tem as regras da prática esportiva. Isso pode, isso não pode e tal, enfim. Então, esses locais, esses grupos, né? Um grupo de amigos, o grupo do trabalho, são grupos sociais, a família é um grupo social, a igreja, a escola, todos esses grupos vão nos formando, né? Vão nos trazendo códigos de conduta, certo? E também padrões culturais de comportamento, ok? E aí, na próxima aula, a gente aprofunda um pouco os demais temas, os demais conceitos, e aí eu faço
eu faço uma releitura rapidinha desse conteúdo aqui para que vocês não esqueçam, tá certo? Então, é só a introdução. Eu espero que tenha ficado claro para vocês esse momento aqui dessa aula. Qualquer dúvida eu estou à disposição, certo? E é isso, pessoal. Um abraço, se cuidem e até a próxima aula.